Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ressecamento nasal. Você tem dúvida se usa soro ou não, se usa umidificador ou não? Nunca sei se é bom, se é ruim. O que eu faço, doutora? Quer uma ajuda? Vem comigo que eu te explico. Gente, o nosso nariz, para ele funcionar bem, ele precisa ter uma mucosa úmida, tá? Todo dia o nosso nariz produz um muco que mantém o nosso nariz úmido e ajuda a carregar as impurezas que a gente respira lá pro fundo da nossa garganta. A hora que chega lá atrás, a gente engole isso ao longo de todo o dia e isso vai sendo jogado embora lá pro nosso estômago. Para o nariz funcionar, eu tenho que ter essa mucosa úmida para ela conseguir drenar adequadamente essas substâncias que a gente está respirando, tá certo? Se você mora num local muito seco, se está numa época do ano em que as chuvas estão baixas, aqui agora onde eu moro, gente, as chuvas começam a diminuir, né? Começa a terminar o verão, então diminui as chuvas aqui na minha região e o ar começa a ficar bastante seco. Se é assim também onde você mora, é interessante começar a pensar numa hidratação nasal um pouco mais intensa, tá? Tudo bem, doutora, mas como que eu faço? O que eu posso usar? O que não é recomendado usar? Como que eu uso? Nós temos várias opções, gente, mas assim, sempre a solução que nós vamos usar para jogar dentro do nariz tem que ser uma solução fisiológica, ou seja, ela tem que ter mais ou menos a mesma concentração da nossa mucosa nasal. Não adianta eu querer jogar água no nariz, tá certo? Tem que ser o soro fisiológico ou uma solução preparada nessa mesma concentração do soro fisiológico. Para quem me segue, me conhece nas redes sociais, sabe que eu sou uma entusiasta das garrafinhas de lavagem nasal de alto volume. Eu trouxe aqui algumas para mostrar para vocês. Então eu tenho essa que é uma opção de lavagem nasal, tá certo? E tenho outros dispositivos que vendem em farmácia, tipo essa que eu também vou utilizar. Então, nos dois casos, gente, eu vou encher a garrafinha com soro fisiológico, seja comprado, seja de sachê ou seja feito em casa. Deixo numa temperatura um pouquinho morna. Por que morna, gente? Porque a nossa mucosa nasal, ela tá numa temperatura um pouco maior do que a temperatura ambiente. Então, para ser mais agradável essa umidificação, é bom que o soro esteja numa temperatura morninha, tá? Aquece um pouquinho a água, encosta o dedo, se tiver morninha é porque tá boa. Cuidado para não queimar o nariz, não pode ser muito quente, tá certo? E aí, uma vez colocada a solução fisiológica, eu vou proceder com a lavagem nasal. Se você não sabe fazer, se você tem dúvida, checa aqui no meu canal que tem vídeo que eu explico a respeito, tá bom? Acontece que assim, gente, essas garrafinhas para a gente carregar na bolsa e usar durante o dia é um pouquinho inviável, não é muito prático, né? A não ser que você tenha uma garrafa no seu trabalho ou em outros lugares, mas não é tão fácil de carregar e fazer essa lavagem. Então, o que eu recomendo? Em casa, de manhã cedo, acordou, faz a lavagem, à noite, antes de dormir, faz a lavagem de alto volume. E durante o dia, doutora, como que eu faço, né? Eu fico no ar-condicionado, gente, o ar-condicionado resseca demais a nossa narina. Então, assim, ele seca o ar do ambiente para gelar esse ar. Então, o ar-condicionado é super importante que você hidrate seu nariz se você fica em um ambiente com ar-condicionado, tá? Então, uma dica. Para usar durante o dia, em menores quantidades, para estar umedecendo essa mucosa, existem essas preparações, né, gente, que vêm prontas aí da farmácia, tá bom? Elas vêm nesse frasquinho próprio, ó, tá vendo? Que eu não preciso deixar na geladeira, então eu posso carregar dentro da minha bolsa e ao longo do dia eu vou lá e dou uma espirradinha, umedece um pouquinho, espirra no outro, umedece um pouquinho. Então, é super prático. Eu recomendo que vocês usem, carreguem na bolsa para durante o dia estar usando isso daí e não deixar o nariz ficar tão seco. E à noite, doutora? O umidificador é uma polêmica. Tem o meu pediatra que fala que eu não posso usar. Daí eu vou no otorrino, ele manda usar. Como que eu faço com o umidificador? O umidificador, ele é um ótimo mecanismo de hidratação, ok? Só que eu tenho que ter alguns cuidados, porque senão ele pode ser muito perigoso também, tá bom? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Vai colocar o umidificador no quarto,
durante umas 2 a 3 horas. Então, as crianças, por exemplo, normalmente dormem antes que os pais. Vai colocar a criança para dormir? Coloca o umidificador no quarto, já liga, e a hora que vocês forem dormir, 2 horas, desliga o umidificador e fica o resto da noite sem ligar o umidificador, tá certo? Se a criança dorme no ar-condicionado, pode ser que dê para ficar um pouquinho mais tempo ligado. Por quê? Porque é o que eu falei, o ar-condicionado ele vai ressecar mais esse ar, tá certo? Então você pode deixar ele ligado no mínimo, às vezes um pouquinho mais de tempo. O que não pode acontecer, gente? Você não pode entrar no quarto do seu filho e o chão estar molhado, ou seja, ele umidificou demais, ficou muito tempo ligado, né? A água não está dando conta de ficar no ambiente, então isso significa que você usou demais. Se você entrar no quarto e ver que está molhado, já sabe que tem que deixar menos tempo ou em menor intensidade. Combinado? Agora, um cuidado muito importante, e essa é a dica de ouro que eu dou para vocês, é a limpeza do umidificador. Por quê, gente? Ele fica com água. Essa água ficando parada, ela vai juntar aquele lodozinho, se você passar o dedo fica até meio escorregadio, e isso vai juntar bolor. Para quem tem problema respiratório, isso é um veneno, então a dica é limpeza. Como eu faço a limpeza do umidificador? Como vocês vão fazer, gente? Todo dia, desligou o umidificador, tira o aparelho, esvazia toda a água do aparelho, passa uma água corrente, joga fora, limpa todo o aparelho, tanto a caixa quanto onde fica ali ligado o motor. Não vai molhar o motor, mas pode limpar. Depois vai deixar secando em ar ambiente, tá? Secou durante o dia inteiro no ar ambiente, à noite pode voltar a usar. Uma vez por semana, vocês vão pegar esse umidificador, de preferência no sábado, né? Vai pegar o umidificador, completar ele com água e colocar uma colherzinha de água sanitária. Colocou a água sanitária, coloca dentro da água que vai correr lá no umidificador e deixa ligado no ambiente. Joga para fora para não ficar respirando o cheiro de água sanitária. E deixa correndo lá com a água e a colherzinha de água sanitária. Essa água sanitária, a gente vai higienizar o sistema e impedir a formação de fungo, bolor, que pode ser muito prejudicial para a saúde das crianças, ok? Depois que acabou, terminou, joga toda a água fora de novo, passa bastante água corrente, enxágua bem e deixa secar no ar ambiente. O aparelho está higienizado e pronto para mais uma semana de uso. Essas são as minhas dicas para vocês umidificarem o nariz de vocês, respirarem melhor, viverem melhor, dormirem melhor. Espero ter ajudado vocês a descomplicar esse assunto do ressecamento nasal. Eu fico por aqui. Até a próxima!